eu tenho uma palavra para você neste dia 21/4/2021. Aleluias! Uma palavra assim, ó, que queimou no meu coração. Esta palavra fala o seguinte: fala de duas diferenças de você conhecer a Deus e de você ter intimidade com Deus. E eu estudando essa palavra, que assim foi revelada de Deus, e a palavra é ampla, mas eu vou resumir piquititinho aqui para você entender. Quando você tem um conhecimento de Deus, você adquiriu porque dentro da tua casa tem pessoas que gostam da lei de Deus, ou colega, ou conhecido, ou alguém que você ouviu falar, voz, parente de perto, de longe, etc. Ou você estudou isso e tudo. Existia na palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, todinho fala sobre isso, mas que traz mesmo evasão daquilo que eu vou falar em Atos dos Apóstolos 8, de 1-3, e também o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Fala que tinha um homem, biblicamente falando da história, que existiu, chamado Saulo. Esse homem era conhecedor da palavra de Deus. Por que ele era conhecedor? Porque de pequeno ele era judeu conhece o Velho Testamento de cor salteado. E depois ele ainda foi estudar nos pés, fala a Bíblia, nos pés de Gamaliel. O que quer dizer isso? Ele estudava a palavra de Deus, ele instruía porque ele conhecia a lei de Deus. Isso traz que ele, conhecedor, ele não tinha um relacionamento com Deus. Porque ter relacionamento com Deus é eu conhecer a trindade do céu, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Se eu for falar de cada um, eles têm história de cada um, mas ele é um só, o Pai, Filho e Espírito Santo, Deus, Jesus e o Espírito Santo. E não era isso que Paulo aprendeu, né? E não era isso que ele seguia com a conduta que ele fazia. Ele conhecia Deus, mas ele não gostava que os cristãos, né, naquilo que ele aprendeu, mesmo ele sabendo da lei de Deus, que os cristãos começaram a falar de Jesus, a pregar, a ter milagres. E aí o que chamou a atenção? Chamou a atenção do povo de Roma, que eles fizeram o quê? Eles começaram a ir contra os cristãos, matar, apedrejar, perseguir até a pessoa para forçar eles a não falar mais de Cristo. E Saulo conhecia a palavra e falava que seguia a palavra que ele conhecia. Mas o que eu quero falar com você? Conhecer não é o suficiente. Porque eu posso conhecer, mas se eu não tiver um relacionamento íntimo, quer dizer, um relacionamento de eu chegar, de eu entrar na presença de Deus, de eu participar as minhas coisas todas para Deus e Ele falar comigo. O que isso faz a diferença nós na terra? Não tira a nossa possibilidade de viver normal, mas nos dá uma segurança de quê? De quando Deus fala de laço e de cá, nós confiamos naquilo que Ele falou, sem engano, porque tem muita gente, que eu sempre repito isso, porque eu tenho visto muita gente enganada, falando que Deus preparou, falando que Deus fez, falando aquilo e realmente não pediu prova para Deus, não pediu confirmação ou confundiu
o que Deus falou. Que às vezes Deus falou, não era porque aconteceu aquela situação. Deus falou porque ele vai gerar o milagre ainda. Mas isso é uma coisa que interliga, mas se a gente for falar sobre isso, leva para o outro lado. Eu quero falar sobre o relacionamento, a diferença. Então, conhecer a lei, ter um conhecimento com Deus, não quer dizer que você tem um relacionamento com Deus. Relacionamento é o quê? É o foco de eu direcionar tudo a Deus. Eu vou viver? Vou. Eu vou interagir com as pessoas? Vou. Eu vou continuar vivendo na face da terra? Lógico que eu vou. Mas eu vou ter o quê? Aconteceu alguma coisa comigo? Eu vou o quê? Por quarto, ter um relacionamento com Deus. O que é? Falar com Deus, e o que é esperar Deus falar comigo, e o que é aguardar o tempo de Deus. Isso e decalachou. Porque se eu tenho um relacionamento com Deus, eu não apavoro fácil. Se eu tenho um relacionamento com Deus, tem injúria, tem calúnia, tem difamação, ramana sua, das pessoas com a nossa pessoa, mas em tudo isso nós não somos abalados. Na hora, lógico que nós temos sentimento, pode chorar, pode falar com Deus assim, pode ficar revoltado, fica, mas no momento que o Espírito de Deus, ele comunica com teu espírito e fala, para, espera, não é desse jeito. Ramanassui, eu vou entrar na tua causa. Ramai, Rashui da sua. E quando Deus fala desse jeito, é um relacionamento que tu tem, porque tu consegue ouvir a voz de Deus, ao invés de somente esperar a voz de Rabassai de uma pessoa falando contigo. De cachua. Tu vais não somente na palavra, não somente na lei do conhecimento, mas também do contato que tu tem com ele, da intimidade que tu tem com ele, do relacionamento que tu tem com ele. E quando tu tem um relacionamento com Deus, o choro não dura não, uma noite inteira não. E se durar, a palavra de Deus fala que no amanhecer, Deus fiel e cuidadoso, aprenda a ter relacionamento com Deus, porque a partir daí você vai ver que muitas coisas vão mudar. A tempestade vem, mas se você não tiver um relacionamento com Deus, sabe o que acontece? Você balança e cai. E com Deus nós temos raízes. A raiz faz com que nós fiquemos o quê? Aprofundados nela emerrochui deca. E o renovo vem. Quando a tempestade está, Deus fala, recebe, eu trarei o renovo, que faz você ficar de pé. O que é um renovo diante de Deus? No substantivo, Rabassui decai, vamos no dicionário, fala com renovo, é um broto. O que é um broto? É de uma planta. O que é uma planta? Você planta uma semente, ela nasce um broto, para depois surgir o quê? Uma plantinha. Deus manda falar contigo. Se tu tiver no barco do relacionamento com Deus, o barco balança, mas não afunda. Se tu tiver um relacionamento com Deus, sai o vento
vento vem, mas Deus traz, sai um renovo. Shibai, alabassui deca. Tu renova a tua força. Sabe por quê? Porque o nosso Deus vem tirar o medo. O nosso Deus fala assim: não, tu não vai ficar nesse derrabaçar e balançar pra cá. Sabe por quê? Tem vezes que tu não fica bem firmado, porque ainda não chegou o tempo. Dentro do tempo de Deus, Ramanassui, Deus está ensinando. Muitas pessoas não têm decanaçai aguardado o tempo de Deus. O que é o tempo de Deus? Não é viver de experimento. Vamos ver se isso dá. Vamos ver se agora vai dar. Não! O tempo de Deus, Ele fala contigo. Labassui decaia. Ele vem contigo e te acalenta. Ele te ajuda. Ele não abandona o seu. Deus trabalha num renovo de ti com todos que ouvirem a tua palavra neste vídeo. Trabalha num renovo de ti com todos aqueles que contemplar, Senhor, a tua face de labassua e deixar de ripalabassua e decaia. Amalaya no cachou queneia de muita lei e ir para um relacionamento contigo. Ai de suina e de manaca na suideca. Reica na e de show de panaca chou que labassuidecaia. Deus está falando que Ele não tarda e nem falha. Rai achuideca. É nós que queremos ir para o caminho melhor. Não porque nós não ouvimos, não, é porque não, esta é melhor, isso aqui tá bom, tá bonito, labassui decaia, é vistoso, rabachou, não, cuidado, chamanassui decaia. Deus te traz o renovo para te trazer experiência, para dentro da experiência te trazer derrabaçar em contato com Ele, para dentro desse contato te dá um relacionamento com Deus. Fique nesta palavra e receba de Deus o renovo. Aliança com Deus, o deide cachu e saber aguardar para não entrar em armadilha de novo, rabassua, porque você conhece por fora bonito, achaia, mas Deus conhece por dentro de labassua. Por mais que a pessoa, eu sou aquilo, sou isso, não presto, não é isso, naquilo, Deus prepara rabachou que necaçu renovo, e tem o tempo certo, tem a hora certa, aguarda no Senhor, mas para isso, busque no teu quarto, chamana show de cá, a intimidade, o relacionamento com quem pode te dar. Ei, abado soiteca, irimanai que chou que manassu. Fique nesta fé e nessa força, porque Deus é contigo.